20 e poucos aninhos de idade, mas com uma coluna e uma disposição de 70. Eu sei que é uma brincadeira, mas muita gente verdadeiramente se sente assim, sem disposição, sem energia e sem motivação para fazer as coisas no dia a dia. A sua consciência ocupa a máquina mais incrível e mais tecnológica que existe nesse universo, que é o seu corpo, mas mesmo assim você não tem energia, não tem disposição e se arrasta por aí no dia a dia. Eu sei exatamente como é se sentir assim, afinal por mais de 10 anos eu mesmo passei por essa situação, até entender como virar esse jogo. A verdade é que tudo parecia difícil, parecia que o meu corpo e a minha mente estavam contra mim e era muito incômodo ver pessoas com 20, 30 anos a mais que tinham mais disposição para fazer atividade física, mais disposição e mais energia para trabalhar e etc. E no caminho para tentar mudar essa situação, eu testei várias dietas diferentes, fiz dezenas e dezenas de exames, enfim, busquei em vários lugares e de várias formas ter mais energia, ter mais disposição. Você deve saber o que é passar por isso também. Mas a verdade é que nada disso parecia funcionar, né? Eu não tinha energia, a minha mente parecia com o chamado brain fog, né? Como se fosse uma neblina, dificultando pensar, tornando tudo mais pesado, né? Até que em algum momento eu comecei a entender um tripé. 3 coisas que quando eu passei a aplicar, o jogo começou a virar. Eu passei a ter mais energia, mais disposição, de modo que é até incrível, é até engraçado pensar em como que hoje as coisas são muito mais fáceis e a minha mente funciona muito melhor. Eu estou falando de 3 coisas que você provavelmente já ouviu falar e que vale a pena você ser obsessivo em fazer bem feito as 3, que são as seguintes: sono, nutrição e exercício, né? Movimentar o seu corpo. E calma, eu sei que você deve estar pensando agora, eu já ouvi falar sobre isso, eu já pratico, mas a grande verdade é que nós tropeçamos e nós temos dificuldade exatamente nas coisas mais básicas, né? Não adianta você buscar um médico de uma especialidade nova, você fazer 1000 exames de sangue, você estudar sobre biohacking, se você não entender os princípios básicos que eu vou falar a partir de agora. E eu vou começar falando sobre a importância do movimento, né? Quando eu falo de movimento, eu falo de exercício físico, mas um pouco mais além disso. Porque é provável que você esteja ou já tenha passado por um período da sua vida em que você tinha uma atividade física regular, né? Talvez ir na academia todos os dias, talvez jogar vôlei, jogar futebol, enfim. Mas a grande questão é que quando você pratica 1 hora, 1h30 de movimento no seu dia e passa outras 22 no modo sedentário, sentado, em trabalho de escritório, às vezes isso não é suficiente. Então a ideia, a sugestão aqui nesse vídeo é dar um passo além, trazendo mais movimento para a sua rotina durante todo o seu dia. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o corpo humano ele se desenvolveu por milhares e milhares de anos para estar em movimento, para estar ao ar livre, buscando comida, buscando abrigo, buscando segurança, né? Fugindo de predadores, de grupos adversários. E de repente, no século XX, num piscar de olhos, nós passamos a ser sedentários, trabalhando em escritórios com luz artificial, 10, 12, 14 horas por dia, estudando para concursos. Enfim, mudamos de repente e passamos a ficar muito tempo sentados. Então uma das coisas que começou a mudar esse jogo para mim foi trazer mais movimento, né? Além dessa atividade física regular, que é importante você tirar 1 hora, pelo menos 40 minutos do seu dia para uma atividade física mais intensa, é legal que você se movimente mais, né? A cada 1 hora sentado, levanta, faz um alongamento, sai, busca o ar livre se possível, enfim, quebra essa monotonia, quebra esse sedentarismo, né? É algo que vai demandar poucos minutos do seu dia, mas que vai melhorar o seu sono, a sua disposição, vai diminuir as suas dores nas costas, né? Eu recomendo que você busque uma atividade também como Pilates ou aprender alguns movimentos do yoga, porque isso vai te ajudar a ter mais disposição e mais energia. O movimento gera energia. Essa frase, se você guardar ela para você e buscar se movimentar mais, você vai sentir uma diferença muito grande. E o segundo pilar para uma vida com mais disposição, com mais motivação e com mais qualidade é o sono, né? Talvez você pense aqui também, mas eu já durmo minhas 6, 7 horas por noite, mas talvez você esteja tropeçando em algumas coisas simples que estão diminuindo a qualidade do seu sono às vezes, né? Para não falar, a gente poderia falar horas sobre isso, mas o sono ele é fundamental para o bom funcionamento dos seus hormônios, para o seu humor, para a sua memória e o seu aprendizado, enfim, para o seu corpo como um todo funcionar bem, né? Então, se existe um grande biohacking que vai te trazer muitos e muitos efeitos positivos, é melhorar a qualidade do seu sono.
E uma prática muito simples que eu adotei e que me ajudou a dormir melhor e a, enfim, ter mais energia no geral foi fazer um uso estratégico do café, né? Eu sou apaixonado, fascinado pelo café, a oitava maravilha do mundo, essa bebida, mas eu percebi em algum momento que ela estava me atrapalhando um pouco, né? Que eu ia deitar lá pelas 11 horas da noite e a cabeça estava muito acelerada ainda. E olha que eu já me cuidava, né? Eu evito a todo custo, eu já estava evitando tomar café depois das 2h30, 3 horas da tarde, né? Tem gente que vai muito além disso ainda. Mas eu decidi dar mais um passo, né? Eu falei, a partir de agora eu vou tomar café só na parte da manhã, né? Depois do almoço, nada de café. E eu fiquei surpreso como que o meu sono melhorou, né? Como que a hora que dava 9, 10 horas da noite, já começava a dar aquele relaxamento natural do corpo e eu conseguia dormir com mais tranquilidade, né? O que muita gente não sabe é que a meia-vida do café, ela dura entre 5 e 7 horas. Então, se você tomar um café, por exemplo, às 5 horas da tarde, a hora que for 10 horas, metade daquele café vai estar lá fazendo efeito ainda. Depois de mais 5 horas, vai ter ainda um quarto daquele café fazendo efeito, né? Mais ou menos assim que isso vai funcionar. Então é preciso ser estratégico e cuidadoso, né? A minha recomendação para você que não tem dormido bem, a primeira delas, é que você evite o café depois do almoço, né? Café só na parte da manhã. Uma outra ideia simples e fácil de aplicar diz respeito à luz do sol, né? É muito interessante que você busque estar em contato com a luz do sol logo de manhã, que seja 2, 3 minutos, né? É como se você estivesse acordando o seu corpo. Os ciclos do nosso corpo eles são muito ligados, né, ao dia e à noite. Então, se você sinaliza para o seu corpo logo às 8 da manhã, que já está de dia, que é a hora de acordar, a hora que for 8, 10 da noite, ele já vai estar num ciclo mais organizado, né? Não é à toa que o Jordan Peterson cita no livro dele, quando ele fala que ele, como psicólogo na clínica, quando a pessoa chega, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: você tem hora certa para dormir e para acordar, né? Então, será que os seus ciclos estão mais ou menos bem organizados? Sem isso, fica muito difícil, né, de aprender, de ter um humor em dia, etc. Então que você busque um pouquinho de exposição ao sol, tanto quanto possível, logo no começo do dia, para sinalizar isso para o seu corpo. E da mesma forma, uma outra dica também sobre luz, né, sobre essa questão de você ser inteligente e estratégico, é tomar muito cuidado com as telas de celular, de computador, de televisão, lá no final do dia. Então passou das 9 da noite, muito cuidado, porque existem vários estudos e pesquisas que falam que existe um espectro específico aí de luz azul que sai do seu celular, do seu notebook, que ele acaba interferindo na produção de melatonina, né, o nosso hormônio do sono. Então, quanto mais você puder evitar essas luzes no final do dia, melhor. E se você não puder evitar, é importante usar os filtros, né? O iPhone tem um filtro de luz azul, você pode buscar isso no seu aparelho Android também. No Windows existe um programa chamado f.lux, né? Vou deixar escrito aqui embaixo para você conhecer, que também te ajuda a filtrar essa luz azul a partir de uma certa hora. Então, ter inteligência e estratégia nessa exposição a essa luz no final do dia vai te ajudar a entrar mais fácil nesse estado de relaxamento, de diminuir a velocidade para descansar. E agora que a gente falou de exercício, de movimento e de sono, chega ao terceiro pilar para você revolucionar a sua vida, né, a sua disposição, que diz respeito à nutrição, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui porque eu não sou nutricionista, não quero arrumar briga com nutricionistas, então vou pegar no que é consenso geral, né? Se o seu nutricionista falar uma coisa diferente disso, cuidado, né? A primeira delas é água, né? Ingerir mais de 2 litros, pelo menos 2 litros de água, né? De preferência mais de água que seja pura, né? A qualidade conta muito também. Então uma água mineral ou uma água filtrada, testa só isso por uma semana. É incrível como eu vejo muitas pessoas que não tomam nem 1,5 litro por dia e isso pode te atrapalhar, pode te causar sérios problemas. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo diz respeito aos alimentos em si, né, que é simplesmente coma comida de verdade, né? Chegou no supermercado, aquela seção dos pacotinhos, né, das comidas mais industrializadas, fuja daquilo. Salgadinhos, refrigerantes, sem comentários, né? Mas tudo que é muito industrializado você deve consumir com muito cuidado. Quanto menos etapas o alimento passou, mais interessante ele tende a ser, né, para te trazer mais saúde e mais energia. Uma forma simples de você entender se você está indo bem nesse ponto é você se perguntar o seguinte: será que os meus avós comeriam isso há 30, 40, 50 anos atrás? Você deve buscar carnes, raízes, verduras, legumes, tudo que é mais simples, tudo que é mais natural e fugir desses industrializados, né? Desses produtos alimentícios criados pela indústria. Isso você deve ter muito cuidado ao consumir e esse é o básico sobre nutrição que já vai te trazer aí um grande resultado.
Então, movimento, sono e nutrição são 3 aspectos da sua vida que vale a pena você ser muito, muito criterioso, muito obsessivo com a qualidade daquilo que você consome, daquilo que você põe no seu corpo. E, enfim, você deve olhar com atenção esses pontos para ter energia, disposição, motivação, etc. Se você gostou desses vídeos, deixe um comentário aqui me contando qual desses 3 pontos é o mais difícil, o mais complicado para você e escolha uma única medida, uma única coisa para fazer ao longo da próxima semana para que você comece a sentir os resultados, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembre-se de curtir, de se inscrever aqui no canal para me ajudar a produzir conteúdos cada vez melhores. Me segue também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo para a gente se conectar mais, tá bom? Um abraço, até mais, até o próximo vídeo.